E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Pessoal, então vamos fazer alguns exemplos para a gente poder memorizar tudo isso que foi dito, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é o peso de um corpo de massa 30 kg na superfície de Marte, onde a gravidade é igual a 3,724 metros por segundo ao quadrado? Bom, então nós temos aqui que a gravidade é igual a 3,724 metros por segundo ao quadrado. Isso é a gravidade do planeta Marte. Qual que é o peso? O peso é dado pela massa vezes essa aceleração da gravidade. Então daqui a gente pode entender que o peso desse corpo é dado pela massa de 30 quilogramas vezes 3,724. Então nós temos que o peso, vamos multiplicar o 30 por 3,724, teremos o valor de 111,72 newtons. Então, esse é o peso desse corpo de 30 quilogramas em Marte. Eu poderia até fazer um experimento aqui, esse mesmo corpo aqui no nosso planeta Terra. Vou pegar qual é o peso desse corpo aqui no nosso planeta Terra. É a massa desse corpo vezes a gravidade do nosso planeta. Então, o peso do corpo é de 30 quilogramas vezes a aceleração gravitacional no nosso planeta. Vou arredondar para aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso desse objeto no planeta Terra é de 300 newtons, tá? Então veja só, a massa do objeto nos dois planetas é a mesma, no entanto, o peso é diferente. Em Marte é menor, porque a aceleração da gravidade é menor. Ok? Muito bom. O exemplo número 2, olha só. A força gravitacional entre dois corpos de massa m1 e m2 tem módulo F igual a g vezes m1 vezes m2 dividido por r ao quadrado. Então aqui nós temos a lei da gravitação universal, em que r é a distância entre eles e g é igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é 2,0 vezes 10 elevado a 27 quilogramas e que a massa da Terra é 6,0 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra, no momento de maior aproximação, é de quanto? Bom, é dado então para a gente ali a aproximação, que é de 6 vezes 10 elevado a 11. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é extrair os dados. Nós temos a constante universal de gravitação, que foi dada para a gente, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Gente, só unidade de medida, tá? Isso aqui é unidade de medida, não nos precisa se preocupar. Vamos se preocupar aqui com o número. O que mais? Aí temos a massa de Júpiter, que é 2,0 vezes 10 elevado a 27 quilogramas. A massa do nosso planeta Terra, que é igual a, deixa eu olhar ali, 6,0 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E aí temos a aproximação. Qual que é a aproximação? A maior aproximação é R, vamos chamar de R, que foi dado na equação ali da Lei Universal de Gravitação, né? É de 6 vezes 10 elevado a 11 metros. Muito bem. Estou observando aqui, estou vendo que tudo está no sistema internacional. Metro, quilograma, quilograma. Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Beleza. Então só a gente aplicar a lei da universal de gravitação. Diz o seguinte, que a força de atração gravitacional é a constante universal de gravitação vezes a massa maior vezes a massa menor dividido pela distância ao quadrado, distância que separa esses dois astros. Agora aqui,
Preciso me preocupar qual que é massa maior, qual que é massa menor? Não preciso, tá? Independente do valor que você coloca aqui, se é a massa de Júpiter ou se é a massa da Terra, a multiplicação é comutativa. Então não importa em qual desses você vai colocar o valor da massa, tá? Porque é uma multiplicação. Então vamos lá. Então força é igual. Constante universal. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes a massa de um dos astros. Vamos colocar Júpiter. 2,0 vezes 10 elevado a 27 vezes a massa do outro astro, da Terra. 6,0 vezes 10 elevado a 24 dividido pela distância ao quadrado. Qual a distância? Esse R. Então, 6 vezes 10 elevado a 11, isso ao quadrado. Muito bem. Então, agora a gente tem aqui uma operação com notações científicas. Então, vamos resolver o que a gente pode fazer aqui. Vamos multiplicar primeiro os coeficientes aqui em cima. O coeficiente de 10 elevado a menos 1, a menos 11, né? O coeficiente de 10 elevado a 27 e o coeficiente de 10 elevado a 24. Então vamos lá. 6,7 vezes 2 vezes 6, nós temos 80,4. Então 80,4 vezes 10 elevado a quanto? Agora vamos multiplicar as potências. 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a 27 vezes 10 elevado a 24. Então, nós vamos somar os expoentes. Menos 11 mais 27 mais 24. Isso dividido... Deixa eu puxar um pouquinho a folha para cá. Aí. Dividido por essa potência ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 10 elevado a 11 ao quadrado, 10 elevado a 22. Vou multiplicar os expoentes aqui, né? Manter a base e multiplicar os expoentes. Então, nós temos que a força de atração gravitacional entre Júpiter e a Terra vai ser de 80,4 vezes 10 elevado a quanto? 27 mais 24, 51, menos 11, 40. Dividido por 36 vezes 10 elevado a 22. Vou puxar o papel um pouquinho mais para cima aqui. Temos que a força de atração gravitacional é 80,4 dividido por 36 é 2,23 vezes 10 elevado a 40 menos 22. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e diminui os expoentes. Então, a força de interação entre Júpiter e o planeta Terra, nessa aproximação, é de 2,23 vezes 10 elevado a 40 menos 22, 18. Muito bem. Unidade de medida, Newton. Aqui nós temos a interação, a força de interação, uma força de campo, né? Gravitacional entre esses dois astros. Ok? Muito bem, gente. Exemplo número 3. Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Segundo a terceira lei de Kepler, o período de resolução de Júpiter em torno do Sol é de aproximadamente quanto? Então, nós vamos identificar o que foi dado aí para a gente. Que o raio médio de Júpiter é igual a 5 vezes o raio do nosso planeta Terra. O que mais que a gente pode obter ali? Que, usando a terceira lei de Kepler, né? Pela terceira lei de Kepler, a gente sabe que o período de translação ao quadrado sobre o raio médio ao cubo é uma constante. Isso quer dizer que para qualquer planeta, qualquer astro que eu fizer essa relação, nós teremos sempre o mesmo valor. Então eu posso igualar essa sentença para a relação do período e o raio de Júpiter com o período e o raio da Terra. Então vamos fazer assim, ó. Então, o período de Júpiter
ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo é igual o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. Agora vamos substituir o que a gente tem. Queremos encontrar qual é o período de Júpiter. Vamos deixar aqui quietinho. Então vamos substituir o período de Júpiter. Estou procurando ao quadrado sobre o raio de Júpiter. O raio de Júpiter é 5 vezes o raio da Terra. Então 5 vezes o raio da Terra ao cubo. Isso é igual o período da Terra. Mas o período da Terra é 1. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol? 1 ano. Então, vamos deixar como 1 ali. E a distância média? Vamos deixar como R mesmo. Tá? Não precisamos substituir aqui pela medida. Até porque aqui a medida também está em função de R. Se quiséssemos colocar aqui os 150 milhões de quilômetros, poderíamos, tá? Mas daria um pouquinho mais de trabalho. Como é que a gente resolve isso aqui? Quero encontrar o período de Júpiter? Vou passar multiplicando o denominador, o divisor desse período. Então vamos puxar aqui um pouquinho para cima. O período de Júpiter ao quadrado é igual a 1 vezes 5r ao cubo, vai dar 5r ao cubo sobre r ao cubo. Opa, deixa eu colocar um parênteses aqui. Muito bem. Então, o período de Júpiter ao quadrado é igual a 5 ao cubo, 125. R ao cubo sobre R ao cubo. R ao cubo com R ao cubo a gente simplifica. Então eu tenho que o período de translação de Júpiter ao quadrado é igual a 125. Muito bem. Vamos aplicar a raiz quadrada. Então, o período de Júpiter é igual a raiz quadrada de 125. Então, o período de Júpiter, como o nosso planeta estava em anos, também nós vamos encontrar em anos aqui, é de aproximadamente quanto? 11 anos, tá? Então a gente arredonda, vai dar um pouquinho mais do que 11 anos, mas vamos arredondar aqui para 11. Quarto exemplo, pessoal, olha só. A figura representa a órbita de um planeta em torno do Sol. O planeta varre a área A em tempo TA, com velocidade média VA, e a área B num tempo TB, com velocidade média VB. Sendo a área A igual à área B, podemos afirmar o quê? Bom, então aqui nós temos a translação do planeta, uma elipse, e aqui nós temos a área varrida pela essa linha imaginária que vem do planeta até o Sol. Então a gente consegue identificar a segunda lei de Kepler, que em tempos iguais o planeta varre áreas iguais. Então o que a gente pode afirmar? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Tenho aqui na letra A. A velocidade de A é maior que a velocidade B e o tempo no movimento A é igual ao tempo no movimento B. Vamos dar uma olhada. Velocidade de A. Ele está aqui no periélio. No periélio a velocidade é maior do que no afélio. Bom, então a velocidade é maior. Aqui está ok. O tempo é o mesmo. Se o tempo é o mesmo, então nós vamos marcar a alternativa A. Tá? Aqui está bem descrito, então, ilustrado, a segunda lei de Kepler. O último exemplo. De acordo com a lei de Kepler, o movimento do planeta Terra em torno do Sol. Primeira lei de Kepler, o que diz? Que o movimento de translação em torno do Sol é uma elipse. E o foco está em um dos focos. Então vamos identificar essa resposta. Temos aqui a resposta C. Então o movimento do planeta Terra em torno do Sol é elíptico, com o Sol em um dos focos da elipse.